uma análise aprofundada sobre a conjuntura do movimento sindical. Você acompanha o assunto na entrevista do Jornal do Engenheiro. Além disso, matérias a respeito do universo da engenharia, inovação e desenvolvimento. Você tem um encontro marcado com o Progresso, com o noticiário da engenharia, aqui nesta emissora pública associada à CESP. Assista agora a sessão No Ponto. O salário mínimo profissional é uma discussão muito grande no Brasil todo dos engenheiros, porque nós temos na questão da valorização profissional, da discussão do nosso salário mínimo, da discussão que tem uma lei que fala do salário mínimo profissional. Por exemplo, o cara ganha 6 salários mínimos por 6 horas de trabalho e 9 salários mínimos pelas 8 horas trabalhadas. Então isso quer dizer o seguinte, que nós temos cada vez mais lutar pelo nosso salário mínimo. E para isso nós estamos convidando e convidamos, e teve a palestra do ministro Rezec no dia 23 de outubro. Essa palestra o ministro abordou a questão da lei do salário mínimo profissional, 4950A, essa lei que estabelece esses índices que eu falei a vocês, esses números que eu disse a vocês, foi discutida pelo ministro. O ministro disse que essa lei está em pleno vigor, que ela deve ser adotada e entendida e respeitada por todas as empresas do Brasil. Isso é uma coisa bem forte. Nós convidamos, nessa palestra acontecida, todos os diretores de empresas que quiseram participar, os advogados de empresas, advogados trabalhistas, para que acompanhassem esse processo e entendessem essa questão do salário mínimo profissional. É uma lei que nos é devida, é uma lei que dá responsabilidade, dá respeitabilidade do salário mínimo profissional do profissional. Veja o seguinte, hoje nas empresas, a nossa discussão de valorização do profissional, ela começa pela lei. Quando nós dizemos o seguinte, o salário, está faltando engenheiro aqui ou está faltando engenheiro ali, sem dúvida deve estar faltando o pagamento do salário mínimo profissional. Deve estar faltando o respeito, a responsabilidade do empresário, do contratante, deve estar faltando a valorização do profissional. Então veja bem, tanto é importante essa lei do salário mínimo profissional, que veja que nós tivemos aí a respeito dos engenheiros, de como foi essa participação, a discussão muito forte nesse sentido. E todos que estiveram presentes concordaram, atuaram, interagiram com o ministro Rezec no sentido de aprovar e acompanhar essa lei, de fato, respeitá-la. Estamos na entrevista do Jornal do Engenheiro e nesta edição vamos falar sobre conjuntura do movimento sindical. Vamos analisar o processo organizativo aí dos trabalhadores. Para conversar conosco, estamos recebendo João Guilherme Vargas Neto, colunista do Jornal do Engenheiro na TV e também de diversos veículos impressos e eletrônicos do movimento sindical. Ele também é consultor político e membro do Conselho Editorial do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. É um prazer recebê-lo aqui, João. Prazer é meu de voltar aqui. João, nós sempre o trazemos aqui quando precisamos de análises a respeito aí do movimento sindical. E a nossa proposta aqui é debater um pouquinho a conjuntura. Qual a atual fase do movimento neste aí segundo semestre de 2013? Olha, a situação geral, a conjuntura, como a gente diz, do movimento sindical, ela é muito positiva. Ela é positiva basicamente porque os resultados das grandes campanhas salariais deste período, do segundo semestre, conjugados com as mobilizações realizadas para dar base a essas negociações, têm sido fortes. Há um parâmetro, por exemplo, de conquistas já realizadas que oscila de 8 a 8,5% de reajustes, aí incluída a inflação periódica
e mais ganhos reais de 1,8% ou até mais por cento. Portanto, a conjuntura tem se caracterizado por resultados positivos e efetivos e se projeta nesta condição para as próximas grandes campanhas, como, por exemplo, metalúrgicos de São Paulo, do Estado de São Paulo, etc. Essas conquistas, elas têm sido obtidas na conjuntura por negociações, obviamente, mas baseadas em fortes movimentos mobilizatórios. A destacar-se, por exemplo, a grande greve dos bancários, que conseguiram arrancar, garantindo uma tendência de existência de ganho real, que conseguiram arrancar um índice altamente positivo nas negociações de salário, como também outros atributos negociados. Os petroleiros também em greve hoje, por conta das negociações salariais, misturam nessa sua campanha o protesto contra o leilão do Campo de Libra. Várias outras categorias têm se manifestado e obtido ganhos reais. Desse ponto de vista, a conjuntura é favorável nesses dois aspectos. Ela é favorável porque tem possibilitado, ela tem garantido capacidade de mobilização, greves, manifestações, atos, etc., e, ao mesmo tempo, os resultados. No caso, por exemplo, do professorado do Rio de Janeiro, devido a uma condução errônea, a meu juízo, do comando do Estado, seja prefeitura, seja governo do Estado, secretário municipal, secretário estadual de educação, o professorado organizado por seus sindicatos tem garantido uma greve há mais de 2 meses. No entanto, lá a questão ela se partidarizou e se politizou, mas isso não nos deve levar a esquecer o papel mobilizador que o sindicato tem tido. Quanto às manifestações que têm acontecido para dar base a esses movimentos dos trabalhadores, do movimento sindical, as centrais sindicais estão hoje discutindo para unificar uma posição a respeito dos atos de vandalismo que eventualmente ocorrem praticamente depois das manifestações. E a posição unânime das centrais, que foi verbalizada num artigo do secretário-geral da Força, o Juruna, tem basicamente 2 eixos. O primeiro eixo, que é o apoio forte, unânime, da cúpula do movimento sindical a todas as manifestações legítimas de reivindicação dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, de repúdio forte às tentativas de desestabilização, de violência e de provocação que têm manchado o caráter amplo, democrático, efetivo, útil dessas manifestações. Perfeito. João, a respeito especificamente das manifestações e quando ocorrem atos de vandalismo, você acredita aí na sua análise que muitas vezes os atos de vandalismo são menores do que os propagados pela mídia, que nós sabemos, a tradicional, que nós sabemos que tem muito contra a livre manifestação do trabalhador? Olha, há um princípio de comunicação que diz se o cachorro morde alguém, isso não é notícia porque faz parte do cachorro morder. Agora, se alguém morde um cachorro, passa a ser notícia. Então, nós temos visto o seguinte: os professores do Rio de Janeiro, eles fazem uma assembleia na Tijuca com 5.000, 6.000 organizados que votam a continuidade da greve com oposição dentro da Assembleia, legítimo, democrático. Eles vão para manifestações no centro do Rio, ordeiras organizadas, fortes, bandeiras, reivindicações, etc. 18 horas da noite, quase 1 hora de vampiro, 1 hora de lobisomem, aí aparecem grupos energizados e que provocam e adotam uma tática
que é contrária às táticas que o movimento sindical tem aprendido na sua experiência secular. Quebrar vidro, quebrar propriedade pública, quase uma índole destrutiva. E são mascarados e são provocadores. Então a gente tem que fazer muita distinção daquilo que a mídia destaca, que é o gesto violento em detrimento da capacidade de organização, dos resultados reais que uma ou outra manifestação pode induzir. Perfeito. Até mesmo porque, quando o trabalhador se manifesta, quando o dirigente sobe no carro de som, ele está com a cara limpa, né, João? E quem quebra está com a cara coberta, aí a gente sabe que o joio já está separado do trigo, né? É evidente, uma das características do movimento sindical é a assinatura. O movimento sindical tem uma tradição de assinar seus atos. Sejam os balões tradicionais, né, das centrais, tradicional, né? As logomarcas. Então, há uma tradição de assinar. Mesmo quando há algum padrão de violência, essa violência é assinada, é assumida. Agora, a cobertura, o ocultamento, a clandestinização, ela pressupõe, a meu juízo, uma má intenção. Perfeito. Se o embate é de discursos, o campo de batalha é a mídia. No próximo bloco, João, a gente vamos nos aprofundar um pouquinho nessa questão midiática, porque tem o outro lado, tem a imprensa sindical aí, que muito colabora para a divulgação das manifestações dos trabalhadores e das suas reivindicações. Mas antes eu deixo uma pergunta no ar e você responde no próximo bloco, que é a seguinte: você falou da positividade aí das conquistas dos trabalhadores, aumentos reais de salário. Será que o tão afamado aí PIBinho, a realidade econômica, vai atrapalhar que esses aumentos reais continuem? João Guilherme Vargas Neto, nosso consultor político em sindical, responde no próximo bloco. Daqui a pouco, na reportagem da semana, o ex-ministro Francisco Rezec fala da importância do piso salarial. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro e analisando a conjuntura do movimento sindical, como o trabalhador se articula para conquistar cada vez mais. No primeiro bloco, eu deixei uma pergunta no ar aqui para o João Guilherme, que é a respeito do seguinte: o tão afamado PIBinho aí, João Guilherme, que reflete o baixo crescimento econômico, pode atrapalhar essa ascensão aí do trabalhador que está, de fato, aí por conta do movimento sindical estar organizado, está conquistando aumentos reais ou não? Não atrapalha, até mesmo porque os ganhos reais de salário e o emprego hoje no Brasil são as duas grandes âncoras que garantem que o barco, ao contrário da âncora que ancora, que garantem que o barco ande. Ou seja, os dois grandes motores hoje da capacidade relativa que a nossa economia tem tido de enfrentar as dificuldades circunstanciais existentes hoje no mundo. Vide Estados Unidos, que ameaçou paralisar o processo financeiro mundial por conta de uma desavença interna entre republicanos e democratas. Pois bem, o que tem garantido a nossa capacidade, a capacidade do povo brasileiro e da economia brasileira de enfrentar essa quadra adversa da crise, tem sido exatamente o emprego que se mantém e avança, e até mesmo no sentido de sua qualificação, e os ganhos reais de salário. Então, nesse sentido, as vitórias do movimento, elas não são apenas conjunturais, porque elas já aconteceram ano passado, também num quadro de PIB relativamente fraco. E estão acontecendo no primeiro semestre e estão acontecendo no segundo semestre desse ano. Então, não é um fato que envolva uma contradição. Pelo contrário, o PIB é pequeno, mas esse PIB pequeno tem sido garantido com emprego e ganhos reais. Portanto, a condução da política econômica tem que levar em conta esse fator.
O ganho real de salário não é um ônus, é um bônus. Por isso que o movimento sindical tem feito um grande empenho em travar as suas campanhas com greves, mobilizações, etc., buscando a meta de ganho real. Associando a essa meta de ganho real uma reivindicação que faz parte daquele conjunto de bandeiras gerais do movimento, como redução das jornadas, aonde for possível essa negociação, e a continuidade do empenho pela pauta trabalhista congressual. Não deixar votar o projeto de lei 4.330, que esculhamba a terceirização, que força e reforça a terceirização desorganizadora, o fim do fator previdenciário e a própria redução da jornada. Então, hoje, o movimento ele é unido nas campanhas, embora em cada campanha se coloque um ou outro tema próprio de cada categoria, exemplo, petroleiro, que associou à sua campanha salarial uma posição que a Federação Única dos Petroleiros tem contra o leilão de Libra e, ao mesmo tempo, a plataforma unitária do movimento que se desenha com a pauta trabalhista. Perfeito, João. Aí você citou lutas importantes, que é o fim do fator previdenciário, as próprias campanhas, a lei, o combate à lei da terceirização. Tudo isso são fatos, coisas concretas que estão acontecendo. Mas Nietzsche dizia que não existem fatos, só interpretações. E aí entra, como nós iniciamos no primeiro bloco, o debate midiático. Qual a contribuição da imprensa sindical para esclarecer os fatos e interpretá-los ao seu modo e visando os seus objetivos para a classe trabalhadora se mobilizar cada vez mais? Olha, a grande imprensa, em qualquer lugar do mundo e aqui particularmente, ela é intermediária. Ela intermedia o interesse do grupo, que detém a propriedade do meio de comunicação, e interesses difusos, amplos, etc., da sociedade. A imprensa sindical não, ela não é intermediária. Ela é a voz do dono, ou seja, ela fala diretamente aquele interesse que o dono tem representativamente. Nesse sentido, a imprensa sindical ela é mais comparável com, por exemplo, o Congresso, a Câmara dos Deputados, o Senado, do que com a grande mídia. A mídia sindical, ela é a voz do dono. Então, nesse sentido, diferentemente da grande imprensa, que às vezes com hipocrisia mascara os eventos, a imprensa sindical procura noticiar aquilo que é o interesse do conjunto do movimento. Por exemplo, as vitórias salariais, elas são repercutidas, mas as dificuldades também são apontadas, como, por exemplo, as dificuldades que temos tido de fazer avançar a pauta trabalhista no Congresso. Então, desse ponto de vista, a nossa preocupação tem que ser, deve ser e está sendo de reforçar a comunicação sindical, que é uma comunicação entre nós mesmos, mas precisa ter o padrão, o alcance, a qualidade da mídia intermediária. Por isso, o movimento sindical desenvolve hoje um grande esforço de internet, de blogs, de sites, como gravações como essa que nós estamos fazendo agora, para um circuito de televisão específico e também para seus veículos impressos. Há materiais que o movimento produz e publica que são insubstituíveis. Recentemente, o Centro de Memória Sindical e a Força Sindical publicaram um folheto a respeito de participação política antes do golpe de 64, participação política do movimento sindical antes do golpe de 64, que é um folheto que tem tido uma circulação muito grande, dado o interesse dos dirigentes, dos ativistas do movimento, por compreender um pouco a sua história, a trajetória do movimento, etc. Perfeito, né? A história, João, vai sempre sendo contada e quanto mais textos, quanto mais diversidade houver,
né, mais perto estaremos da verdade. Por isso que a imprensa sindical é um elemento importante e não deve ser calada jamais. Falar um pouquinho, João, da importância da conscientização dos sindicatos, deste investimento em comunicação. Vou citar o nosso exemplo. O Sindicato dos Engenheiros está em todas as plataformas. Internet, revistas temáticas e especiais, jornal, televisão, ou seja, investe para municiar a base de informação para que ela gere decisão. Olha, a experiência do Sindicato dos Engenheiros é muito longa, porque desde a renovação nos anos 80, houve o empenho em se construir uma imprensa eficiente, altiva, unitária, informativa, com as limitações que existem. Hoje, o Sindicato dos Engenheiros aqui em São Paulo pode se orgulhar de ter um dos melhores jornais periódicos do movimento sindical e também uma participação muito grande, como você falou, em várias plataformas. E aí, eu particularmente, que acompanhei isso durante vários anos, eu destaco hoje o papel, o trabalho profissional da equipe de comunicação do sindicato, comandada pela Rita Casaro, que, a meu juízo, é uma das melhores jornalistas da imprensa sindical do Brasil todo e em toda a trajetória do nosso movimento. Perfeito! Ressaltando que o Jornal do Engenheiro na TV é uma derivação do JE impresso e tem aí se solidificado com o trabalho árduo de toda a equipe de comunicação do Sindicato dos Engenheiros no estado de São Paulo. João, instantes finais desta entrevista, onde tratamos da conjuntura do movimento sindical e falamos sobre onde ocorre este embate, que é na mídia, né? É uma guerra de discursos. E quero deixar aí as câmeras abertas para suas considerações finais. Olha, a grande preocupação hoje é o seguinte: o movimento sindical, ele não deixa de existir fora da sociedade. A sociedade brasileira, principalmente pasteurizada e conduzida pela mídia, quer forçar rapidamente a discussão da sucessão eleitoral do ano que vem. Portanto, o movimento sindical não é imune a essa influência. Hoje, então, existe no movimento um choque entre a prática e as concepções em torno da unidade de ação do movimento, em torno das bandeiras trabalhistas, das campanhas salariais, e essa tentação midiática de precipitar disputas por conta da própria disputa eleitoral. Como esse embate, como essa contradição vai ser enfrentada e resolvida, de como ela será enfrentada e resolvida, depende muito a perspectiva e o futuro e a própria participação efetiva, unitária do movimento na disputa do ano que vem. O movimento sindical vai ser decisório na eleição? Ele é decisório no ponto de vista de incluir no debate os temas que lhe são fundamentais, que lhe são caros e que a experiência coloca na sua mão e só nela a defesa permanente, qualquer que seja a discussão. Perfeito, João. Sempre bom tê-lo aqui, porque sempre temos uma aula do movimento sindical. Muito obrigado. E o Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco que você vai saber mais assuntos a respeito da engenharia, inovação e desenvolvimento. O Sindicato dos Engenheiros no estado de São Paulo promoveu um importante encontro com o ex-ministro Francisco Rezec e o tema principal foi o piso salarial. Está na iminência de ser decidida pelo Supremo Tribunal Federal uma ação na qual esperamos todos que seja definitivamente clarificada a questão do piso salarial das categorias profissionais vinculadas à engenharia, à agronomia e à veterinária. E a partir deste momento, outras questões como a da isonomia salarial, envolvendo seretistas, estatutários, etc., poderá ser resolvida com mais facilidade.
Olha, o ministro é o nosso consultor, é um consultor jurídico da federação e do sindicato. O ministro é uma autoridade nessas questões de suma importância para nós. Nós estamos discutindo aqui o salário mínimo profissional, uma coisa que é, sem dúvida, a base do salário de todo profissional da área tecnológica. E o ministro aqui, nas suas falas, diz da importância desse salário, da veracidade da lei e que não há nenhum óbice naquela relação que eles dizem o seguinte: nós não podemos ter nenhuma indexação ao salário mínimo. Ao salário deve-se ter indexação, sim. Isso foi dito por ele, confirmado pelos ministros do Supremo Tribunal, diferentemente de empresas de capitais que procuram colocar esse óbice para não pagar o mínimo necessário e a valorização do profissional da área da engenharia. Neste evento, o jurista e ex-ministro Francisco Rezec contou com o apoio de muitos engenheiros e não deixou dúvida quanto à legalidade da Lei 4.950, que assegura o piso profissional. Nesse momento, o processo está para ser julgado, o processo do piso salarial suscitado pela governadora do Maranhão. E é a partir daí que se parte para o outro aspecto do problema, que é a questão da isonomia, que é a questão dos salários uniformes, ou pelo menos equivalentes em cada plano da administração, e não diferenciados em função de se saber se o profissional é seletista ou é estatutário. Essa palestra foi vibrante, ela veio ao encontro de tudo aquilo que nós esperávamos e mais, veio dar uma conotação jurídica, aquilo que a gente pensa de uma forma um pouco menos leiga, um pouco mais leiga, mas deu uma conotação jurídica de formalidade, tecnicidade, no encalço dessa nossa lei do salário mínimo profissional. Para mais informações, acesse o site www.csp.org.br.